de publicações, que é uma área também que nós valorizamos. Queria começar por agradecer à CPLP pelo acolhimento e à OIT também pelo convite. Uma palavra também de felicitação à Unicef por este importante documento, este importante relatório. E queria também só dizer que o nosso apoio enquanto financiador a este tipo de publicações insere-se numa intervenção um pouco mais abrangente na área da cooperação para o desenvolvimento, que tem também valorizado ao longo do tempo, quer a questão do trabalho infantil, nomeadamente através do grupo de trabalho da rede de fundos locais para esta temática que existe aqui no âmbito da CPLP, quer no que diz mais diretamente respeito à proteção social, através de um conjunto de intervenções que o nosso Ministério tem, mas obviamente nos domínios de intervenção comum com os seus homólogos dos vários países parceiros, sobretudo PALOP, os chamados PALOP, Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e Timor-Leste, na área da proteção social, com o objetivo de reforçar a capacidade institucional desses parceiros na tentativa de se criar sistemas mais robustos de proteção social. Esse objetivo é também perseguido por nós a nível de uma parceria que temos com a OIT já há largos anos, que é materializada num projeto que se chama Action Portugal, um projeto de reforço dos sistemas de proteção social no PALOP e em Timor-Leste. É um projeto que já vai na sua terceira fase, está a começar agora a terceira fase, que se coloca até 2025, e que aposta no reforço da capacidade dos países parceiros para melhorarem as suas instituições de segurança social, para ampliarem a cobertura dos seus sistemas de proteção social, para melhorarem a qualidade dos dados disponíveis. Portanto, um conjunto de intervenções que, no fundo, materializam a importância que nós, enquanto financiador, e obviamente todos os países participantes no projeto, dão à proteção social como fator de promoção de coesão social e também nesta relação mais específica com o tema que nos traz aqui, como fator de prevenção e de combate ao trabalho infantil. O relatório é bastante claro na importância e na relevância que a proteção social tem, quer para a prevenção, quer para a eliminação do trabalho infantil. É também esse o entendimento do Ministério do Trabalho português, presente, como eu disse, nessa intervenção para a cooperação para o desenvolvimento. Portugal tem de alguma forma uma história de sucesso no combate ao trabalho infantil, através de várias políticas públicas que também incluíam a proteção social como ferramenta para a eliminação desse fenómeno, sobretudo a partir dos anos 90 e na primeira década deste século, com um conjunto de grandes projetos e programas quer para a prevenção, quer para a eliminação desse fenómeno. E sabemos que é um fenómeno que em Portugal, felizmente, é residual neste momento, mas que tem uma prevalência ainda significativa em todo o mundo, como o próprio relatório também nos diz. E um dos fatores que também acho que deve ser tido em conta e que o relatório também aborda é o papel, é que todas as conquistas, que já são algumas, na eliminação deste atentado aos direitos fundamentais das crianças, podem reconhecer retrocessos, não é? E durante a Covid, a pandemia associada à Covid, nós sabemos que houve retrocessos, não somente neste campo, mas não também, não é? E, portanto, se há coisa que a pandemia provou e evidenciou foi a importância de sistemas robustos de proteção social para combater todos os riscos inerentes a fenómenos como este, pandémico, é um fenómeno inesperado, mas com impactos muito profundos. Mas no caso do trabalho infantil também é importante que haja sistemas e políticas de proteção social que possam fazer face, criar as condições para inibir o crescimento do fenómeno do trabalho infantil. Não me quero alongar mais, estamos aqui para ouvir o Helmut a apresentar o relatório. Queria agradecer mais uma vez o convite e não passo a palavra. Muito obrigado. O Helmut, coitado, é que não ouviu nada da nossa intervenção, porque o microfone aqui na sala estava desligado. Mas agora não para o favor. Vou recapitular. Não, então, muito rapidamente, eu queria dar a palavra ao nosso colega Helmut, que está em Genebra, que irá fazer obviamente a apresentação do relatório, agradecer obviamente
convite que nos foi formulado pelo Secretariado Executivo da CPLP, e na por cima desta ocasião com a ação de trabalho dos povos locais de cooperação da CPLP, acho que é de facto o momento mais adequado que deveria ter encontrado para poder partilhar este relatório que é muito importante, porque além de fazer uma ponto de situação sobre a situação do trabalho infantil, cruza, como bem frisou o Helmut Hugo, cruza o papel desempenhado pela Proteção Social na prevenção e na erradicação do trabalho infantil e também coloca no centro uma dos focos do trabalho como Action Portugal. Eu trabalho como coordenador do projeto Action Portugal, que é apresentado há pouco pelo doutorado, um dos focos da intervenção do projeto Action Portugal, do PALOP e Timor-Leste, sobretudo nesta terceira fase, será o tema do alargamento e da extensão da cobertura de proteção social, com um foco específico à redução e à formalização da economia, porque obviamente sabemos que todo o processo de extensão da cobertura de proteção social tem que, obviamente, fazer-se com um processo mais coerente de formalização da economia e da redução da informalidade, e sabemos que muitas vezes o trabalho infantil está associado, obviamente, à inicialidade de informalidade da economia. E, portanto, o trabalho que nós temos vindo a desenvolver nos PALOP em Timor-Leste, iremos desenvolver até 2025, dando continuidade a este processo, vai cruzar-se diretamente com o papel que a proteção social tem na prevenção e na erradicação do trabalho infantil. Portanto, este relatório é extremamente importante porque é uma base para o trabalho que iremos desenvolver. Para além de que o Elmo também vai ter a possibilidade de partilhar convosco alguns dados estatísticos da situação do trabalho infantil e das situações familiares dos PALOP e Timor-Leste, e este é também um dos focos do nosso trabalho, de recolher e ter dados fiáveis em termos de estatística, para podermos ter uma percepção da realidade e obviamente, das lacunas e do trabalho que ainda tem que ser desenvolvido nos vários países. Para além disso, queria também, obviamente, agradecer o escritório da OIT Lisboa, que provavelmente foi fulcral para este trabalho, provavelmente todo este trabalho, o relatório deveu-se à iniciativa do escritório de Lisboa, em parceria com o JEP, e obviamente a Pequena Jordão também está aqui presente pela organização, que foi a força motriz, juntamente com o Secretariado Executivo, com o Filipe, que esteve por trás da organização deste evento. Portanto, não queria deixar de agradecer à Albertina. E agora, sem mais delongas, queria agradecer a disponibilidade do Helmut, que infelizmente não pôde estar aqui presente, porque tinha outros compromissos, e também escolheu, obviamente, disponibilizou o seu tempo para fazer esta apresentação, agradeço muitíssimo. O Helmut é chefe da Unidade de Finanças Públicas, Serviços Atuariais e Estatísticas do Departamento de Proteção Social da OIT, em Genebra. É licenciado e doutorado em Desenvolvimento Económico e Ciências Económicas pela Universidade Federal do Paraná e Livre de Berlim, e foi pesquisador da IFEA, e eu acho algo que eu gostaria de salientar, porque tem também, para além da sua capacidade e conhecimento técnico, e também é o conhecimento concreto e prático da experiência no terreno, porque foi secretário de Prevenção Social entre 2013 e 2010 no primeiro governo Lula, e do programa Bolsa Família entre 2015 e 2016. Portanto, tem também a experiência concreta de um programa que é um programa emblemático quando estamos a falar de processos de ações familiares, de apoio e de papel que a proteção social pode desempenhar, e uma experiência concreta e famosíssima obviamente, também de prevenção e erradicação do trabalho infantil. Na OIT desde 2010, já foi especialista sénior em segurança social para a América Latina e as Caraíbas, em Genebra, e depois, já no terreno, especialista sénior em proteção social e desenvolvimento económico para a América Central e o México, /Cuba, baseado na cidade de México, em 2016 e 2021. Há relativamente pouco tempo começou a Genebra, onde, como eu disse, está agora o chefe da Unidade de Finanças Públicas, Serviços Atuariais e Estatísticos. Helmut, passo então a palavra.
Sim, muito obrigado, Nuno, e quero, em primeiro lugar, saudar a todas as senhoras e senhores e agradecer pela oportunidade de poder participar dessa sessão, saudar todas as autoridades da CPLP que aqui estão presentes, também agradecer ao Hugo, saudar o Hugo, né, que representa o Ministério do Trabalho de Portugal, com o qual temos uma parceria muito estreita e muito benéfica para a OIT, para Portugal e para os países de idioma português no mundo. Agradecer também, saudar também a todos e todos amigos amigos e amigas da segurança social que aqui se encontram, que aí se encontram. Claro, é uma pena, lamento não poder estar pessoalmente, mas eu espero que possamos recuperar essa ausência em algum momento futuro. O Nuno me pediu para que eu apresentasse esse documento, que contou com o apoio também para a sua tradução e para a sua disseminação do Ministério do Trabalho e também a ajuda da CPLP. Agradecemos novamente. E é um documento que foi preparado no ano passado para o Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil. Normalmente sempre no dia 12 de junho que a OIT e os países membros da OIT, a grande maioria, celebra o dia e promove campanhas e ações de comunicação e atividades que mobilizam a sociedade no combate ao trabalho infantil, que já foi mencionado, é um problema de direitos fundamentais, direitos humanos e direitos fundamentais no trabalho. Então, é um problema extremamente sério, necessidade de combater o trabalho infantil. Esse documento ele constrói também sobre um documento anterior do ano de 2014, quando o tema da proteção social foi tematizado pela primeira vez pelos colegas porque temos uma área dentro da OIT que é responsável por toda a articulação das campanhas e da chamada Aliança 8.7, que tem a ver com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8, a meta número 7, que é a erradicação do trabalho infantil e do trabalho escravo no mundo. Então, é um assunto que se vem trabalhando dentro da OIT e tivemos, então, a oportunidade de construir um documento mais denso sobre as avaliações e os trabalhos acumulados até então. Eu vou compartilhar, então, a minha tela. Tenho aqui algumas transparências. Espero que seja visível. Sim. Sim, muito bem, muito obrigado. E o documento e a apresentação tem, então, essa estrutura. São 3 temas. Primeiro, as tendências do trabalho infantil em anos recentes no mundo. O segundo, a relação entre proteção social, os diversos programas de proteção social e o trabalho infantil, o que as avaliações nos ensinam até esse ponto. E o terceiro bloco é uma olhada para o futuro, quais poderiam ser os temas, quais são os temas pendentes e que precisam dos próximos passos. A imagem da capa do livro está ali à direita e o link, o enlace para o livro que está disponível em português, está ali também na página do Action Portugal. Primeiro, trabalho infantil é um conceito
eu não sou especialista em trabalho infantil, mas eu estou construindo também um pouco em cima da minha experiência recente, em que antes de voltar para Genebra, eu estava, como o Nuno disse, como especialista em produção social no México, e no México temos um projeto de combate ao trabalho infantil também muito, muito forte. Então, é um trabalho existem duas componentes do conceito de trabalho infantil. Que é o trabalho abaixo da idade mínima legal. Normalmente 15 anos, em alguns países 16 anos, né? Depende do país essa definição, ou então até o final da escolaridade obrigatória. Por exemplo, no caso dos países que eu cobria naquela posição em que eu estava no México, El Salvador, né, tem uma escolaridade obrigatória até 18. Né? Então, o convênio número 138 da OIT, que trata das idades mínimas para o trabalho infantil, prevê que na existência de uma idade de escolaridade obrigatória superior a essa idade mínima que o próprio convênio estabelece, vale a idade superior. E tem o tema do trabalho juvenil, ou adolescente perigoso, que seria o trabalho entre a idade mínima permitida e os 18 anos completos, em condições extremamente prejudiciais à saúde. O texto do convênio diz a saúde, segurança ou moral dos jovens seriam as situações precárias de trabalho. O convênio número 182 também requer que os países definam quais são, além de uma lista que já é dada, quais são os demais tópicos, quais são as demais ocupações que fazem parte desse trabalho juvenil perigoso. O convênio 182 tem ratificação universal, ou seja, todos os países membros da OIT ratificaram. É o primeiro convênio da OIT que alcança essa marca, e ficamos muito contentes com esse nível de compromisso dos países membros da OIT. Então, obviamente, há uma variedade de situações e, portanto, não existe apenas uma única situação característica de trabalho infantil, mas em cada um dos países há a necessidade de elaborar e aprofundar o conhecimento sobre as condições do trabalho infantil, quais são os setores mais frequentes e de como poder enfrentá-lo. Então, o primeiro bloco seriam as tendências do trabalho infantil, talvez ainda uma parte de conceito. O trabalho infantil tem diversos fatores influenciadores, né, ou diversos, como podemos dizer, sim, diversos motivadores, não é, ou elementos que influenciam sobre a probabilidade do trabalho infantil. Um deles é, obviamente, a pobreza, né? O nível de renda das famílias. Quanto mais baixo o nível de renda das famílias, maior a probabilidade de trabalho infantil. A demografia é outro. Países com uma grande participação das crianças e dos adolescentes na população tem uma tendência a ter, obviamente, maiores números também absolutos e talvez até relativos, na medida em que poderiam estar em uma situação econômica mais vulnerável, então associado com o tema da pobreza. A informalidade, né, sabe-se que as principais formas de trabalho infantil ocorrem no setor informal, mas também no setor formal, não nos iludamos, mas no setor informal há uma probabilidade grande de ocorrência de trabalho infantil. O alcance das políticas e dos sistemas educacionais tem uma influência muito importante sobre o trabalho infantil, e as políticas de proteção social.
na medida em que elas podem alterar, já vamos ver um pouco mais de detalhes, mas na medida em que elas podem tanto alterar a situação de pobreza das respectivas famílias, como podem conduzir, ajudar na transição da informalidade à formalidade, ou mesmo conectar as famílias com diversos serviços públicos e sociais, como a educação, como a saúde e os serviços sociais. No mundo, tivemos um período de 2000 a 2012, 2016, em que houve uma tendência de queda importante do trabalho infantil. Pode ser, né, agora isso é uma interpretação a qual eu me arrisco, não está assim no livro, mas eu me arrisco a dizer que isso pode ter a ver com o ciclo de preços dos principais produtos de exportação dos países em desenvolvimento, que essa estagnação que ocorreu a partir de meados dos anos 2010, em que não houve uma queda importante dos preços das principais commodities, isso pelo menos no caso da América Latina, né, e houve um impacto sobre a renda das famílias, sobre os mercados de trabalho. Mas, pelo outro lado, continuaram as políticas de combate ao trabalho infantil e, portanto, até 2016 tivemos uma continuidade da queda dos indicadores de trabalho infantil e trabalho adolescente em condições perigosas, não tão rápido quanto talvez todos nós quiséssemos, mas continuou havendo. Em direção a 2020, a última estimativa que foi publicada pela UNICEF e pela OIT conjuntamente mostra que houve uma certa, não só estagnação, como uma pequena retomada para voltar a um nível de 160 milhões de crianças em situação de trabalho infantil. E, portanto, soa um sinal de alarma no sentido de que os países precisam e as sociedades precisam fazer mais para poder cumprir com o compromisso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e com a sua infância, na medida em que a infância comprometida é também um desenvolvimento comprometido do país, o desenvolvimento das oportunidades humanas dessas crianças. Por regiões, a distribuição estimada é que há uma proporção maior do trabalho infantil em países africanos, um pouco mais que a metade. Um segundo grupo de países da Ásia e Pacífico é também responsável por uma parte importante do trabalho infantil. Na América Latina e no Caribe, nas Caraíbas, há também ao redor de 8 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, e que também passou pelo mesmo desenho, né, de quedas e estagnação e possível retomada aqui à média mundial. Existe o risco, não existe a estimativa, nós não temos números oficiais, mas existe a estimativa de que o risco de trabalho infantil tenha aumentado a partir do Covid. Isso porque, obviamente, a pandemia afetou a renda das famílias, afetou os choques que muitas famílias sofreram, fizeram com que maior pressão sobre a busca de novas fontes de renda existissem, né, dentro das famílias. As crianças, em muitos países, permaneceram muito tempo fora das escolas. Então, a permanência na escola é um elemento que atenua o risco de trabalho infantil e, portanto, há uma estimativa de que poderíamos
na ausência de estratégias de mitigação, sabemos que alguns países adotaram, sabemos que outros países não necessariamente adotaram, poderíamos ter algo em torno de 8 a 9 milhões de crianças adicionais ao final do ano de 2022 em situação de trabalho infantil. Então, o documento também foi um grito de alerta de que é necessário também, né, dizer, nós temos graves consequências da pandemia, da crise Covid sobre as economias, sobre a sociedade, sobre o mercado de trabalho, sobre as pessoas, e uma dessas graves consequências é a probabilidade de que o trabalho infantil tenha aumentado. Eu me lembro que, desculpe me referir novamente à minha posição anterior, mas lá no México fazíamos o cálculo de que poderíamos ter perdido com a crise Covid todos os ganhos da década de 2010 de combate ao trabalho infantil, dado o nível de impacto que Covid teve sobre as famílias mexicanas. Mais de 11 milhões de pessoas perderam o seu emprego e passaram para a inatividade no setor informal mexicano, e naquela oportunidade, depois em recálculos, né, preliminares, chegamos à conclusão de que poderia talvez ficar entre 2015 e 2017, o retrocesso de 2019, que foi quando tínhamos os últimos números, ou seja, teríamos perdido como até 2 biênios de esforço de combate ao trabalho infantil no caso mexicano. E eu imagino que uma dimensão similar tenha sido o efeito em cada um dos outros países, principalmente países em desenvolvimento. Eu me permito aqui colocar alguns números do Relatório Mundial sobre a Proteção Social, que também está traduzido para o português, graças à parceria com o Ministério do Trabalho de Portugal, e que também está disponível no site do Action Portugal. E temos o dashboard, né, a tabela, né, uma apresentação em forma de tabela, de dashboard, de indicadores da proteção social no mundo, que tem o link, né, o enlace, a liga está ali à esquerda, debaixo dos gráficos. Aí mostra qual é o nível de proteção, de cobertura efetiva com prestações ou com o direito potencial a uma prestação, caso necessária. Temos 47 milhões ou 47% da população mundial, 46,9%, que estão cobertas por ao menos uma das prestações de proteção social, e 66% estão afiliados a um sistema de proteção à saúde. Vemos no gráfico no centro que as crianças, os children, né, as crianças e adolescentes, estão cobertos em apenas 26,4% no mundo por prestações para crianças. Portanto, é uma média muito baixa, e que é necessário insistir na medida em que o número de crianças, e isso é uma afirmação que agora eu faço e não está assim no livro, mas eu acho que eu posso fazê-la, na medida em que em todos os países do mundo estamos em um processo de transição demográfica, com uma queda do número de filhos por mulher ao longo dos anos e das décadas, o que faz com que a extensão de proteção social para famílias com crianças e a extensão da proteção social da maternidade passem a ter custos decrescentes, né, e não mais crescentes, não explosivos como em décadas anteriores. Pois temos em torno de 1,5 mil milhões de crianças entre 0 e 14 anos que não recebem prestações, e 2,7 mil milhões de pessoas que não estão protegidas por sistema de proteção à saúde. Do lado direito dessa
filmina dessa lâmina está uma informação sobre as lacunas de financiamento. Na medida em que temos como objetivo a universalização da proteção social sob a forma de um piso de proteção social, que é um conceito de garantias de direitos básicos a todas as pessoas, a todas as crianças, adultos, idosos e acesso à saúde essencial. Fizemos em diversos momentos estimativa, em diversos anos, já vamos fazer agora a segunda atualização. Fizemos uma estimativa de qual é a lacuna de financiamento que os países possuem para chegar à universalidade de um piso de proteção social. E trata-se de 1,2 trilhões, ou seriam milhões de dólares, 3,8% do PIB dos países em desenvolvimento. O gasto médio global de 12,9%, obviamente é uma média, os países mais desenvolvidos gastam mais do que isso, né? Gastam acima de 16%, os países de renda média e renda baixa estão abaixo dessa média e chegam a valores como, por exemplo, os países de renda baixa em torno de 1,5% do PIB. Ou seja, é necessário incrementar esse nível de compromisso orçamental com a proteção social e, particularmente, o livro argumenta que é necessário incrementar o nível de comprometimento orçamental com as crianças e com as famílias. O Nuno havia mencionado que buscaríamos nos nossos bancos de dados alguma informação sobre a cobertura efetiva de proteção social para crianças nos países da CPLP. Aqui está uma tabela em que os diversos países e as suas prestações estão representadas. Temos taxas de cobertura para alguns países e são bastante variadas, né? Em alguns casos são taxas comparativamente mais altas, em outros casos ainda são taxas bastante pequenas e mostram a dimensão do desafio, o tamanho do desafio que é necessário enfrentar. Também porque possivelmente os programas ainda não existam ou ainda não tenham sido deslanchados, né, na dimensão necessária para poder chegar à totalidade ou a uma grande maioria das crianças e dos adolescentes. O livro afirma que existe uma relação entre o grau de proteção social, a cobertura de proteção social e o trabalho infantil. Quanto maior a cobertura de proteção social, quanto maior a cobertura de proteção social para famílias com crianças, mas também proteção social em geral, tanto menor a tendência de trabalho infantil. E aqui nós temos um gráfico que mostra que de fato existe um primeiro quadrante, né, à esquerda em cima, essas linhas que formam essa cruz no centro do gráfico são de um lado a média do trabalho infantil, da prevalência de trabalho infantil, que é na linha vertical. Na linha horizontal temos a percentagem de famílias que recebem benefícios sociais então as linhas ali mostram, né, dividem em 4 quadrantes, sendo que do lado esquerdo em cima estão os casos de países que têm proteção social baixa e trabalho infantil alto. Do lado da direita
embaixo temos os países com proteção social alta e trabalho infantil reduzido, menor do que a média, ou seja, seriam os países que estão de acordo com essa tendência que o livro identifica. E temos alguns países que estão nos outros dois quadrantes, no da esquerda embaixo e no da direita em cima, que são países onde provavelmente outros fatores também têm uma influência grande. Então, como havíamos visto antes, não é apenas a cobertura da proteção social que influencia a prevalência de trabalho infantil, mas também fatores como demografia, como nível de informalidade, como a própria economia, como às vezes até a cultura, né? Então, há diversos outros fatores que têm um papel relevante, e nesses países possivelmente outros fatores se sobrepõem ao papel da proteção social. Me permiti também pegar algumas informações num outro dashboard, num outro painel de dados que temos na OIT, é o chamado monitor de proteção social. Nesse caso, temos o monitor de proteção social também em português, né? Também é resultado do programa Action Portugal, a tradução do monitor, temos uma atualização bastante frequente, a última foi agora no início do mês de fevereiro, e é possível selecionar que tipos de medidas estamos procurando, que queremos observar. Então, eu acabei me permitindo selecionar ali do lado esquerdo as medidas que os países no mundo em geral adotaram nos anos de 2020, 21, 22 e no início de 2023, em relação à pandemia de Covid-19 e a essa recente crise do custo de vida, a aceleração da inflação que tem corroído a renda de muitas famílias em diversos países do mundo. O que nós vemos aqui é que existem, isso são os programas de proteção social a famílias com crianças apenas, né? É possível desmarcar apenas este filtro e ter todos os programas de proteção social, portanto também todos os programas de combate ao desemprego, todos os programas que melhoraram benefícios de pensões por velhice, benefícios como saúde, né? Então o financiamento da saúde obviamente foi muito importante na reação à Covid-19, e aí teríamos mais de 2.000 medidas que o painel de dados do monitor de proteção social apresenta. Mas só as de proteção social a famílias com crianças são 147, e aqui a gente vê que a maioria deles tem a ver com um novo programa ou um ajuste de programa, uma utilização de algum programa já existente, adaptando-o às novas necessidades. Então, aumento do nível dos benefícios, ali o top 10 de medidas anunciadas, introdução de algum benefício para a população em situação de pobreza ou vulnerabilidade, ou alguma modificação das regras que permite a expansão da cobertura ou a duração dos benefícios, por exemplo, né? Então, outros detalhes a gente também pode ver, e podemos ver que a maioria dos programas foram adotados na Europa, Ásia Central, nas Américas e na Ásia e Pacífico. Obviamente tem a ver com a disponibilidade de espaço fiscal e orçamental nos respectivos países, depois de crises longas, não é? Depois de uma desaceleração econômica na década anterior, em muitos países, e endividamento em muitos países, não havia espaço orçamental suficiente disponível para poder reagir na medida do necessário. Bom,
enlace está ali, e podem abrir esse painel de dados e pesquisar as mais diferentes combinações. O que eu quero dizer aqui é que existe uma reação global, de que a reação global à crise Covid, por exemplo, com mais de 2.000 medidas, mostra um esforço, uma possibilidade de realizar um esforço de políticas públicas bastante importante, não é? Bastante significativo nos países, o que nos dá a esperança de que os países podem também fazer um esforço de combate ao trabalho infantil, a extensão da proteção social para famílias com crianças e adolescentes. O bloco número 2 fala sobre proteção social e trabalho infantil. Esse bloco número 2, fundamentalmente, recorre a 62 avaliações que Unicef e OIT possuem em seus arquivos, né, em seu portfólio de atividades realizadas, sobre a relação entre proteção social e trabalho infantil. Proteção social, os efeitos, né, digamos assim, os sucessos ou não em matéria de trabalho infantil e que fatores influenciaram. E das várias experiências que foram mapeadas, temos a identificação do tipo de instrumento ou dos ramos de proteção social que estavam envolvidos. Temos muito mais informações sobre as transferências monetárias, porque os programas chamados não é, como Bolsa Família, por exemplo, ou semelhantes, né, Bolsa Mãe em Timor-Leste e outros semelhantes, são muito mais comuns, enquanto outros programas não necessariamente existem ou não necessariamente foram ainda avaliados na sua relação com o combate ao trabalho infantil. Então, temos mais segurança para falar sobre alguns desses ramos de proteção social do que sobre outros, mas em geral, não é, as tendências estão ali na segunda coluna, que fala sobre as evidências. Não é? Então, transferências monetárias é um tipo de programa que geralmente tem um impacto positivo na diminuição do trabalho infantil. As transferências em espécie, quando são transferências, por exemplo, merenda, utilidades escolares que fazem com que as crianças e os adolescentes permaneçam na escola ou vão para a escola, tem um efeito positivo. Se forem transferências, por exemplo, de ferramentas para trabalho, não necessariamente ajudam a diminuir o trabalho infantil. Poderiam ser ferramentas que depois as crianças dentro da família utilizam para fazer trabalho. Então, é necessário que tanto transferências em espécie como, por exemplo, a proteção integrada Cash Plus, que também é um tipo de programa que é bastante frequente e que procura incentivar empreendedorismo ou procura incentivar a ativação econômica das famílias, que tenham muito cuidado nos seus impactos sobre o trabalho infantil, porque podem criar uma demanda por trabalho infantil ou podem deslocar trabalho que existe dentro da família, que era ocupado ou que era um trabalho realizado pelos adultos, para as crianças, na medida em que os adultos passam a desempenhar outras tarefas dentro dos programas de proteção social. Então, é importante que se acompanhe de outras componentes, que haja uma conjugação de diferentes componentes complementares e de sensibilização para evitar que haja esse efeito negativo sobre o trabalho infantil. O mesmo vale para programas públicos de emprego. Já benefícios de desemprego, de maternidade, de invalidez,
de velhice e o rendimento básico universal tem uma tendência positiva, e a proteção de saúde também tem uma tendência, nesse caso, bastante bem documentada, positiva, no sentido de reduzir o trabalho infantil, porque reduz os riscos de que as famílias tenham choques em função da doença, da lesão, do acidente de algum membro que deixa de ter possibilidade de renda e precisa pagar pelo atendimento à saúde. É um risco de empobrecimento, né? Os gastos catastróficos, né, de saúde que podem empobrecer famílias e podem colocar justamente a pressão sobre as crianças para irem a trabalhar no lugar dos adultos que estão doentes e que não têm atendimento à saúde. Principais lições, eu não vou passar aqui, já estou me alongando na fala, e quero deixar algum tempo para a discussão. Então, em princípio, podemos dizer que programas de proteção social com transferências de renda têm um efeito positivo, porque diminuem pobreza, repõem renda e, com isso, diminuem o risco de trabalho infantil. Proteção para a saúde também tem um efeito claramente documentado de diminuição do risco de trabalho infantil. Já programas que têm condições associadas, é preciso tomar cuidado, porque se há, né, o requerimento de atividades de empreendedorismo por parte dos adultos, a possibilidade de transferir trabalhos para as crianças dentro da família e, com isso, obrigar as famílias, eventualmente, inclusive, a retirar crianças da escola, e usar o trabalho das crianças para efetuar em casa algumas das condições que os programas sociais impõem. Isso são questões sérias que precisam ser consideradas no momento do desenho do programa social e precisam ser contra-atacadas, né, por dispositivos e por ações complementares, né? E a sensibilização nunca é demais, né? Sensibilização contra o trabalho infantil é componente fundamental. Existe uma longa discussão sobre condicionalidades ou não, né? Impor condicionalidades. Pode a condicionalidade ajudar a aumentar o uso dos serviços públicos, né? No caso do programa Bolsa Família, temos uma larga documentação de que a condicionalidade de educação e de saúde tem efeitos muito positivos sobre as crianças e sobre os adolescentes e até os membros familiares, né? Nos mais diversos temas, né? Nós podemos imaginar diversas doenças que tiveram sua incidência diminuída pelo acompanhamento de saúde sistemático das famílias beneficiárias do Bolsa Família. Mas é necessário tomar cuidado para que essa condicionalidade não seja justamente um fator que cria um custo administrativo, um custo de tempo, principalmente sobre as mulheres que precisam cumprir com as condicionalidades, que precisam ir nas reuniões, prestar contas para os gestores do programa e tal. E também não devem ser condicionalidades que sejam do tipo excludentes, né, que excluam do programa. Então, no caso do programa Bolsa Família, entendíamos sempre que a exclusão de crianças que não frequentam a escola do programa Bolsa Família era a derrota final, né, porque era o fracasso final, na medida em que o objetivo é tentar de todas as formas, uma vez que se detecta que uma criança não está cumprindo com a frequência escolar, entender o porquê essa criança não está frequentando a escola e, por meio de serviços sociais, procurar corrigir o problema, apoiar a família para poder superar. Poderia ser desemprego na família, alcoolismo, um acidente, algum outro motivo que levou a família a
retirar a criança da escola ou que dificulta a frequência da criança à escola. Então, nesses casos, obviamente que o objetivo não é expulsar a criança do programa, mas sim resolver o problema da família. Então, é necessário ter uma abordagem de sensibilidade para que a condicionalidade não vire um tiro no próprio pé. Tá? E de toda forma, existe também evidência de que mesmo as transferências não condicionadas, ou seja, independente de cumprimento de alguma tarefa, já aumentam a renda das famílias e com isso diminui o risco de trabalho infantil. É importante ter uma regularidade do pagamento, né, uma estabilidade, uma adequação do valor do benefício. Eu me lembro que em 1996, né, foi criado no Brasil o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET, né, a primeira experiência de transferência de renda focada especificamente no trabalho infantil, que foi um programa que gerou muito aprendizado e que em alguns momentos e em alguns estados do Brasil atrasou, né, no pagamento. Então, não houve, né, um pagamento regular, né, em certos momentos, em certos lugares, e nesses lugares houve, como consequência, uma reincidência do trabalho infantil, uma perda de algum esforço que havia sido realizado. Então, nós sabemos que a regularidade, a estabilidade, a adequação, a credibilidade do programa passam a ser extremamente importantes. Próximos passos para terminar. Muitos desses temas nós já mencionamos aqui. Existe talvez uma agenda política, né, importante a se tratar, né, a continuar tratando. Uma delas é essa lacuna, essa brecha de cobertura da proteção social das crianças, que já foi mencionada. A outra é que a transição da informalidade à formalidade é também importante para o combate ao trabalho infantil, na medida em que uma parte importante do trabalho infantil ocorre na economia informal, ou a necessidade de investir mais na universalização da proteção social para crianças, o reconhecimento de que os sistemas de proteção social não são o resultado do processo de desenvolvimento, mas sim são também condições que acompanham o processo de desenvolvimento, né, são elementos fomentadores do processo de desenvolvimento, e essa abordagem mais sistêmica que precisa ser buscada para que os programas se complementem reciprocamente. Essa é a última página, muito disso talvez já tenha falado, mas talvez aqui vou pegar 2 ou 3 pontos. Primeiro seria que na hora de conceber, de desenhar um programa de proteção social, é preciso considerar as implicações sobre as crianças. Isso nem sempre se faz. E o último ponto é que essa base de informações sobre as quais esse documento foi construído, com 62 estudos, precisa ser ampliado, né? Novas situações e novos benefícios precisam ser avaliados. Finalmente, só quero aqui, eu sei que talvez alguns de vocês conheçam, que infelizmente há 2 meses atrás faleceu um ex-diretor do Departamento de Proteção Social. Eu queria aqui só deixar registrada a minha homenagem ao Michael Cichon, que foi uma das pessoas que pensou o conceito de piso de proteção social e toda essa estratégia que nós hoje estamos desenvolvendo nas mais diferentes áreas vinculadas à proteção social dentro da OIT. Muito obrigado, devolvo a palavra. Muito obrigado, é muito esforço pela apresentação. Creio que ficou evidente para os nossos pontos de cooperação um fator que nos parece incontornável, é que os mecanismos de proteção social são de facto uma ferramenta muito poderosa para combater o trabalho infantil, em qualquer que seja a dimensão que possam ser implementados. Algo que foi dito e que nos parece de recordar prende-se com a dimensão transversal que o assunto tem e, portanto, a possibilidade de atuar transversalmente em diferentes setores, junto, por exemplo, da saúde, junto das questões escolares e tudo mais, contribuem para que esta situação possa, de facto,
ser melhor percebida e ter melhor tradução em políticas públicas nos nossos Estados-membros. Eu gostaria de recordar os pontos focais no final desta publicação, inclusivamente no ponto 3.2, na página 53, se apresentam algumas ideias que permitem perceber porque é que os programas de proteção social previnem e reduzem os trabalhos de proteção infantil. Não vou repetir, porque estão aqui na publicação, cada um poderá consultar, mas para nós resulta evidente, alguns dos esforços que a CPLP tem feito, que combinar programas de proteção social com intervenções complementares noutros setores, e menciona-se o caso específico da educação e da saúde, tem dado resultado, e há exemplos bons no espaço da CPLP que assim o dizem. Abri-se agora um espaço de perguntas e respostas, não é? Se os pontos focais tiverem esse interesse e aproveitando a presença do Elmo e dos colegas da OIT e do GEP aqui na sala, pelo que a palavra estava do vosso lado. Alguma questão que está sendo colocada? Sabemos que esta matéria é uma matéria acompanhada de forma muito intensa pelos pontos focais de cooperação no relacionamento que fazem com a área setorial nos países. Eles recebem esta documentação com uma periodicidade quase semanal. A nossa direção de cooperação é um pouco insistente nesta matéria, já temos avanços tão bons que queremos sempre recordar o ponto em que nos encontramos, e por isso presumo que não existam grandes questões, até porque não é ao longo do dia, mas já estou a fazer uma boa parte do dia, informações. Não há questões? Vamos focar a cooperação do Brasil, se quiser fazer favor, se identificar, se faz favor. Boa tarde a todos. Helmut, muito obrigada pela apresentação. Meu nome é Alessandra Ambrosio, eu venho da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores do Brasil e atuo também como ponto focal aqui junto à CPLP. Você mencionou em vários pontos, enfim, a importância de ações que foram ou são inspiradas em políticas públicas brasileiras. Em que medida você acredita que seria possível nós avançarmos em termos de uma cooperação trilateral ou uma cooperação comunitária, utilizando o trabalho que, por exemplo, o escritório da OIT em Brasília tem, em parceria com o escritório da OIT em Portugal? Você acredita que seria possível conjugarmos esses esforços, intensificarmos a atuação junto aos países da CPLP? Inclusive, alavancando essa área de trabalho, enfim, eu olho aqui para o colega Felipe, que realmente, durante os últimos meses, quase que semanalmente, nós temos recebido informações dele sobre trabalhos dessa natureza, o que é muito bom. Inclusive, uma colega do escritório da OIT em Brasília, a Fernanda Barreto, me abordou há cerca de 2 semanas, querendo saber como estava esse trabalho no âmbito da CPLP. Com que alegria eu transmiti os e-mails que eu tinha recebido do Felipe, dando notícia que esse é um ponto, é uma pauta de trabalho que nunca esmoreceu no âmbito da CPLP. A questão do trabalho infantil sempre esteve muito forte, eu acredito que há possibilidade de avançarmos mais ainda nisso. Eu queria te ouvir um pouco se você acredita que haveria possibilidades de fazermos essas composições. Pois sim, eu entendo que no jargão da OIT chamamos de cooperação sul-sul e triangular, não? Talvez não dentro da, digamos, não é dentro da cooperação clássica norte-sul, mas dentro da cooperação sul-sul e triangular, né, temos a possibilidade de comparar experiências de diferentes países em que existe um aprendizado mútuo. Sempre foi assim que eu, quando eu estive envolvido nessas experiências de intercâmbio, procurei visualizar, porque ambos lados
ou todos os lados envolvidos têm um processo de aprendizagem recíproco e tem que ser como parceiros com o mesmo, né, com o mesmo papel de entregar e de receber dentro do sistema de cooperação sul-sul e triangular. Eu acho que sim, eu acho que é possível pensar em desenvolvê-lo, mas deixaria isso para os escritórios da OIT Brasília, escritório da OIT Lisboa e as demais autoridades envolvidas de definir em que forma isso poderia ser fomentado ou poderia ser aprofundado, porque sempre existiu, como a senhora disse, não entendo que tenha, digamos assim, ter deixado de ser feito, né? Quer dizer, continuou ocorrendo e também um dos objetivos do projeto Action Portugal, que reúne os países de língua portuguesa na África e Timor-Leste, também tem essa componente do intercâmbio entre os países para a aprendizagem recíproca. Eu acho também da experiência na América Latina em matéria de seguridade social, já não tanto dos programas de combate ao trabalho infantil, mas mais no campo das pensões, né, e aposentadorias. Nós tivemos ciclos, né, nas décadas de 80 em diante, em que alguns países copiaram, né, modelos de aposentadorias e pensões de outros países sem fazer digamos assim, a adaptação ou sem fazer a mediação para as suas respectivas condições, né, nacionais. Então, sempre quer dizer, quando se utiliza experiências internacionais, sempre é importante que os países envolvidos façam a mediação e a adaptação às suas condições nacionais, porque, bom, a gente viu naquele gráfico da combinação entre prevalência de trabalho infantil e cobertura de proteção social, que existem aqueles países que são os pontos fora do quadrante, né? Então, onde outros fatores têm também uma influência. Obrigado. Muito obrigado, João. Eu ia fazer um desafio, dado que temos aqui um representante do escritório da OIT em Lisboa, que talvez possa complementar. Não sei se a Albertina quer acrescentar alguma informação, se vai durar algum tempo. Quer sentar aqui à mesa? Não, acho que é bom. Boa tarde. Muito obrigada por esta oportunidade e fico agradada com a sua intervenção, mesmo venha da agência ABC. Isso. Está aqui nota que, efetivamente, tem havido um estreitar das relações entre os países da PPLP e até aproveitando alguns momentos de encontro para realizar alguns projetos bilaterais ou envolver mais do que o país, e dizer-lhe que, nomeadamente o escritório do Brasil também está a ver, o escritório da IT do Brasil está também a ver, porque articulámos sobre esta questão, mas dizer-lhe que o ano passado, por ocasião da 5ª Conferência Mundial sobre a Eliminação do Trabalho Infantil, que teve lugar em Durban, na África do Sul, em que estiveram alguns membros da agência ABC e que estiveram todos os países da CPLP, foi um momento muito importante para estreitar relações entre os países e ver possibilidades de cooperação, nomeadamente com a agência ABC, e sei que, por exemplo, deu origem a uma atividade bilateral entre o Brasil e a Guiné-Bissau, já no início desse encontro em Durban, e foi também um momento para apresentar algumas boas práticas, nomeadamente eu lembro que houve uma ação que envolveu Cabo Verde, Portugal e Brasil, portanto, houve de facto, tem havido atividades, de facto no âmbito do trabalho infantil, eu devo dizer, sou observadora, portanto não estou aqui de algum modo a fazer vigília em causa própria, mas devo dizer que é uma rede de pontos focais muito ativa e que nem a pandemia de facto parou e desenvolveu várias atividades ao longo dos 2 anos de pandemia, e depois culminou com uma representação importante na Conferência de Durban, na África do Sul, no Cabo e Portanto,
para lhe dar conta que, efetivamente, quer o Escritório do Brasil e quer a OIT estão a trabalhar conjuntamente também, têm interesse em estreitar as suas relações, nomeadamente porque para, de facto, ampliar o campo de possibilidades de projetos dos países da CPLP, quer no nível bilateral, quer no nível mais multilateral. Muito obrigado, Albertino. Deixa estar, por favor. Mais algum ponto de colocar? Gostaria de colocar alguma questão? Não vejo essa intenção. Nós gostaríamos de anunciar que esta reunião foi transmitida no canal do YouTube da CPLP, que foi vista por mais de 40 entidades, e essas entidades que nós convidámos representam não apenas os Estados associados da CPLP, alguns deles estão presentes em linha, mas também os chamados operadores consultivos da CPLP, oriundos da sociedade civil. Esta é uma temática que, de facto, pode congregar aqui à volta da mesa da CPLP um grande consenso em atividades concretas de cooperação entre os novos Estados-membros. E, como foi dito, o exemplo da CPLP é um exemplo que convém reter, e ao contrário de outras temáticas, onde a organização pode, de facto, partilhar a sua experiência muito consolidada com outras dimensões, e o nosso apelo, aquilo que aqui deixamos à OIT e também a Portugal, dado que a sede da CPLP está no território português, seria de, na medida do possível e na disponibilização de recursos que fomos encontrando entre todas as organizações, se possa criar um momento para alargar a visibilidade da CPLP e explicar aquilo que nós temos feito nesta área a outras dimensões regionais, a outros parceiros, tendo em vista alargar o leque das parcerias e eventualmente consolidarmos uma agenda internacional de relevo. Para recordar que os observadores associados da CPLP nesta altura já suplantam as 3 dezenas de países, temos algumas organizações internacionais também envolvidas, e é de facto uma matéria que permite fomentar a cooperação dos nossos Estados-membros com estas dimensões, onde provavelmente existiram outras experiências que nos foram úteis e onde a experiência da CPLP poderá também seguramente ser partilhada. Deixo aqui este apelo para eventualmente nas colaborações que estamos mantendo, estamos a reforçar amplamente com esta informação. Não havendo mais questões, eu gostava de agradecer ao Elmo a possibilidade e a oportunidade de ter estado connosco, e na Suíça é mais 1 hora que em Lisboa, não é? Portanto já está muito adiantado no seu horário. Agradecer aos nossos pontos focais de cooperação e disponibilidade para participarem nesta sessão e naturalmente aos nossos convidados. Desculpa, estou mesmo a ficar sem voz. Ao longo do dia, muito obrigado pela oportunidade de apresentação deste segmento neste espaço partilhado da CPLP e um resto de um dia feliz a todos. Muito obrigado. Muito obrigado.